Quando a fé enfraquece sem você perceber, existe algo que acontece de forma silenciosa, quase imperceptível. Você não percebe no começo. Não faz barulho. Não chega de repente. Mas, aos poucos, vai acontecendo dentro de você. Sua fé começa a enfraquecer. Não de uma vez, mas em pequenas camadas. Você ainda acredita em Deus. Ainda ora de vez em quando. Ainda carrega dentro de si uma esperança. Mas já não é como antes. A intensidade diminuiu. A confiança já não é tão firme. A presença que você sentia parece mais distante. E o mais perigoso disso tudo é que você continua vivendo normalmente, cumprindo sua rotina, seguindo seus dias, fazendo o que precisa ser feito. Mas, por dentro, algo mudou. E talvez você nem tenha conseguido explicar ainda. Só sente. Sente que está mais ansioso. Sente que se preocupa mais do que antes. Sente que, diante das dificuldades, sua fé já não sustenta como sustentava. E isso confunde. Porque você não deixou de crer, mas também não está firme como antes. E então surge uma pergunta silenciosa: o que aconteceu comigo? Mas a verdade é que não foi um momento. Foi um processo. A fé não enfraquece de um dia para o outro. Ela enfraquece quando pequenas coisas começam a ser deixadas de lado. Quando a conexão com Deus deixa de ser prioridade. Quando a mente começa a se encher de outras vozes. Quando o coração começa a se distrair com tudo, menos com aquilo que realmente importa. E quando você percebe, já está vivendo no automático. Sem profundidade. Sem direção. Sem aquela força interior que antes te sustentava. Mas existe uma boa notícia. A fé pode ser restaurada. Pode ser fortalecida. Pode voltar a ser viva, intensa, firme. E isso não acontece por acaso. Acontece através de decisões. Pequenos hábitos que, feitos todos os dias, transformam completamente sua vida espiritual. Hábitos que talvez você tenha esquecido. Ou talvez nunca tenha aprendido. Mas que, a partir de hoje, podem reacender algo dentro de você. Porque fé não é apenas um sentimento. É algo que se constrói todos os dias. E neste vídeo, você vai descobrir 7 hábitos que podem fortalecer sua fé de forma real. Não algo superficial, mas algo profundo. Algo que muda a forma como você vive. A forma como você pensa. A forma como você se relaciona com Deus. E talvez, se você permanecer até o final, você vai sentir algo diferente. Algo despertando dentro de você novamente. Algo que você achou que tinha perdido, mas que nunca deixou de existir. Seja bem-vindo ao Refúgio 247. 24 horas por dia, 7 dias por semana na presença de Deus. Fique comigo até o final e permita que Deus fale ao seu coração. Hábito 1. O hábito de começar o dia com Deus. Existe um momento no seu dia que define tudo que vem depois. Os primeiros minutos da manhã. Antes das mensagens. Antes das preocupações. Antes do mundo começar a falar com você. Existe um espaço. E o que você faz nesse espaço molda o seu dia inteiro. Muitas pessoas começam o dia correndo. Pegam o celular. Entram nas redes. Já mergulham em problemas, notícias, cobranças. E, sem perceber, já começam o dia sobrecarregadas. A mente já fica acelerada. O coração já entra em alerta. A ansiedade já encontra espaço. E Deus fica para depois. Se sobrar tempo. Mas esse pequeno detalhe muda tudo. Porque quando você começa o dia sem Deus, você tenta enfrentar o dia com a sua própria força. E isso cansa. Agora imagine algo diferente. Antes de qualquer coisa, você para.
mesmo que por poucos minutos. Você respira, silencia o coração e direciona a sua atenção para Deus. Não com pressa, não como obrigação, mas como prioridade. Você fala com Ele, entrega o seu dia, coloca diante dele tudo o que está por vir. E então, algo muda. Não necessariamente nas circunstâncias, mas dentro de você. A mente desacelera. O coração se acalma. A ansiedade perde força. Porque você não começou sozinho. Você começou com Deus. Em Salmos capítulo 5 versículo 3 está escrito: Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti, e vigiarei. Perceba isso. O dia começa com Deus, antes de qualquer outra coisa. E isso não é religião. É alinhamento. É colocar sua vida na direção certa logo no início. Porque quando você começa o dia com Deus, você não reage ao dia. Você caminha com direção. As decisões mudam. As atitudes mudam. A forma como você lida com os problemas muda. Porque existe uma base. E essa base sustenta você ao longo do dia. Talvez você esteja buscando respostas, mas Deus está te chamando para um hábito. Um hábito simples, mas poderoso. Separar o início do seu dia para Ele. Não precisa ser longo. Precisa ser verdadeiro. E quando isso se torna constante, algo começa a acontecer. Sua fé se fortalece. Não de forma emocional, mas de forma sólida. Porque você está construindo uma conexão diária. E essa conexão sustenta você em dias bons. E principalmente, nos dias difíceis. Talvez o seu recomeço não precise de algo grande. Precise apenas disso. Começar o dia com Deus. Hábito 2. O hábito de ouvir a palavra, não apenas ler. Existe uma diferença que muda tudo. A diferença entre ler e ouvir. Muitas pessoas leem a Bíblia, abrem o texto, passam os olhos pelas palavras. Mas, quando terminam, nada mudou. Porque ler não é o suficiente. A palavra de Deus não foi feita apenas para ser lida. Foi feita para ser ouvida com o coração. E talvez esse seja um dos motivos pelos quais sua fé não tem se fortalecido como poderia. Porque você até teve contato com a palavra, mas não permitiu que ela entrasse de verdade. Não parou para refletir. Não silenciou para absorver. Não deu espaço para Deus falar através dela. E sem perceber, a leitura se tornou algo automático. Rápido. Superficial. Sem profundidade. Mas a palavra de Deus carrega vida. Carrega direção. Carrega transformação. Só que isso só acontece quando você se posiciona para ouvir. Em Romanos capítulo 10 versículo 17 está escrito: A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Perceba isso. A fé não vem apenas pela leitura. Vem pelo ouvir. E ouvir não é apenas escutar sons. É dar atenção. É permitir que aquilo toque você. É refletir até que aquela verdade comece a fazer parte de quem você é. E isso exige desacelerar. Exige parar de ler com pressa. Exige escolher um trecho e permanecer nele. Pensar. Sentir. Deixar aquela palavra confrontar, consolar, direcionar. Talvez hoje você esteja buscando fortalecer sua fé, mas esteja deixando de lado uma das maiores fontes disso: a palavra. Mas não de forma mecânica. De forma viva. Imagine começar o seu dia lendo um versículo e ficando com ele. Levando ele para o seu dia. Meditando enquanto caminha. Relembrando quando algo difícil acontece. Isso muda tudo. Porque a palavra deixa de ser apenas algo que você leu e passa a ser algo que vive dentro de você. E quando ela vive dentro de você,
Ela começa a transformar sua forma de pensar, sua forma de reagir, sua forma de enxergar a vida. E, aos poucos, sua fé se fortalece. Não porque você está tentando acreditar mais, mas porque você está sendo alimentado espiritualmente. Talvez você não precise de mais informação. Precise de mais profundidade. Menos quantidade. Mais presença. Menos pressa. Mais entrega. E quando você começa a ouvir a palavra de verdade, você descobre algo poderoso. Deus continua falando. Todos os dias. Hábito 3. O hábito de orar com sinceridade, não com perfeição. Existe uma barreira invisível que impede muitas pessoas de se aproximarem de Deus de verdade. A ideia de que precisam orar da forma certa, com as palavras certas, com a estrutura certa, com uma oração bonita. E, por causa disso, muitas pessoas travam. Sentem que não sabem orar. Sentem que não são boas o suficiente. Sentem que Deus só ouve quem fala da forma correta. Mas isso não é verdade. Deus não está procurando perfeição. Ele está procurando verdade. Porque oração não é um discurso. É um encontro. É o momento em que você se coloca diante de Deus. Sem máscara. Sem filtro. Sem tentar parecer algo que você não é. Mas, muitas vezes, você entra em oração tentando organizar palavras. Quando, na verdade, o que Deus quer é o seu coração. Em Salmos capítulo 51 versículo 17 está escrito: um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Perceba isso. Não são palavras elaboradas. Não é uma oração longa. Não é uma estrutura perfeita. É um coração sincero. E talvez o que tem faltado na sua oração não é mais esforço. É mais verdade. É parar de tentar impressionar e começar a se abrir. Dizer exatamente como você está. Deus, eu estou cansado. Deus, eu estou com medo. Deus, eu não estou entendendo nada. Isso é oração. Por que Deus não se conecta com aparência? Ele se conecta com verdade. E quando você começa a orar assim, algo muda. A oração deixa de ser um peso e se torna um alívio. Deixa de ser algo que você evita e passa a ser um lugar onde você quer estar. Porque ali, você pode ser você. Sem julgamento. Sem cobrança. Sem necessidade de parecer forte. E isso aproxima você de Deus. De forma real. Talvez você tenha se afastado da oração. Não porque não acredita, mas porque achou que precisava ser perfeito para se aproximar. Mas Deus nunca exigiu perfeição. Ele sempre pediu sinceridade. E quando você volta para esse lugar, sua fé começa a se fortalecer novamente. Porque agora, não é mais algo forçado. É algo vivo. Algo verdadeiro. Algo que conecta você diretamente com Deus. E isso muda tudo. Hábito 4. O hábito de filtrar o que você escuta. Existe algo que está alimentando sua mente todos os dias. E talvez você não tenha percebido o impacto disso ainda. Palavras. Conteúdos. Conversas. Informações que entram constantemente, sem filtro. E tudo isso está formando sua fé. Porque a sua fé não cresce apenas com o que você busca em Deus. Ela também é afetada por tudo que você consome fora disso. E aqui está o ponto que muitos ignoram. Você não consegue ter uma fé forte alimentando uma mente fraca. Uma mente cheia de medo. Cheia de negatividade. Cheia de dúvidas que são reforçadas o tempo todo. Porque aquilo que você ouve começa a moldar aquilo que você acredita. E aquilo que você acredita define como você vive. Se todos os dias você se expõe a conteúdos que geram ansiedade, sua mente vai viver em alerta. Se você ouve constantemente palavras de derrota,
sua visão da vida começa a se limitar. Se você se cerca de vozes que não têm fé, sua própria fé começa a enfraquecer. E isso acontece de forma silenciosa. Sem perceber, você começa a pensar diferente, a reagir diferente, a duvidar mais. E quando a dificuldade chega, você já está fragilizado por dentro. Mas existe uma chave poderosa: filtrar. Escolher com atenção o que você permite entrar na sua mente. Em Provérbios capítulo 4 versículo 23 está escrito: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarda o teu coração. E isso começa com aquilo que você escuta. Porque o coração é influenciado pela mente. E a mente é alimentada por tudo que entra. Talvez hoje Deus não esteja pedindo algo complicado de você. Talvez Ele esteja te chamando para uma decisão simples. Prestar atenção no que você está consumindo, nas conversas que você participa, nos conteúdos que você assiste, nas vozes que você permite que influenciem sua vida. Porque nem tudo que entra, edifica. Nem tudo que você escuta, fortalece. E se você não filtrar, sua fé vai continuar sendo afetada. Mas quando você começa a escolher melhor, algo muda. Sua mente começa a se limpar. Seus pensamentos começam a se alinhar. Sua fé começa a ganhar força novamente. Porque agora, você está sendo alimentado da forma certa. E isso reflete em tudo. Na forma como você pensa. Na forma como você reage. Na forma como você se posiciona diante da vida. Talvez fortalecer sua fé não comece apenas com mais oração, mas com menos ruído, menos vozes negativas, menos distrações, menos coisas que enfraquecem você, e mais daquilo que te aproxima de Deus. Porque aquilo que você escolhe ouvir hoje vai definir a força da sua fé amanhã. Hábito 5. O hábito de lembrar o que Deus já fez. Existe algo poderoso, mas que muitas vezes é esquecido: a memória. Não a memória comum, mas a memória espiritual. A capacidade de lembrar de tudo aquilo que Deus já fez na sua vida. Porque, com o tempo, é fácil esquecer. Esquecer das orações que já foram respondidas, das portas que se abriram, dos livramentos que aconteceram. Esquecer dos momentos em que você achou que não ia conseguir, mas conseguiu. E, sem perceber, você começa a viver como se Deus nunca tivesse feito nada. Como se Ele nunca tivesse agido. Como se você estivesse sozinho desde sempre. E isso enfraquece sua fé. Porque quando você esquece o que Deus já fez, você começa a duvidar do que Ele pode fazer. Mas quando você lembra, algo muda. A confiança volta. A esperança cresce. A fé se fortalece. Porque você percebe: Deus já esteve com você antes. E se Ele já esteve, Ele continua estando. Em Salmos capítulo 103 versículo 2 está escrito: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Não se esqueça. Isso não é apenas um conselho. É uma direção espiritual. Porque lembrar fortalece. Lembrar te reconecta com a fidelidade de Deus. Lembrar te tira do desespero do momento. Lembrar te faz enxergar além do que você está vivendo agora. Talvez hoje você esteja enfrentando algo difícil. Algo que parece maior do que você. Algo que está abalando sua fé. Mas deixe eu te perguntar: Deus já te ajudou antes? Já abriu caminhos que pareciam impossíveis? Já te sustentou em momentos difíceis? Se a resposta for sim, então por que seria diferente agora? O mesmo Deus que te sustentou ontem continua com você hoje. Mas você precisa lembrar, trazer à mente aquilo que te dá esperança. Relembrar momentos em que Deus agiu. Situações em que você foi cuidado, mesmo sem perceber.
e, se possível, até escrever. Registrar. Porque quando a dúvida vier, você terá algo para olhar e dizer: Deus já fez, e Ele pode fazer de novo. E isso muda sua postura. Você deixa de viver apenas baseado no que está acontecendo agora, e passa a viver baseado na fidelidade de Deus ao longo da sua história. E isso fortalece sua fé, de forma real. Porque sua confiança não está mais apenas no que você espera, mas naquilo que você já viveu. E quando você aprende a lembrar, você nunca mais se sente completamente perdido. Porque você sabe, Deus nunca falhou com você. E não será agora que Ele vai começar. Hábito 6. O hábito de permanecer, mesmo sem sentir. Existe um momento na vida espiritual em que você não sente nada. A oração parece vazia. A presença não é percebida. A motivação desaparece. E tudo dentro de você diz: para. Para de orar. Para de buscar. Para de tentar. Porque parece que não está adiantando. E esse é um dos momentos mais perigosos. E ao mesmo tempo, mais importantes da sua fé. Porque é aqui que muitos desistem. Não porque deixaram de acreditar completamente, mas porque deixaram de sentir. E confundiram sentimento com fé. Mas fé não é sentir. Fé é permanecer. É continuar mesmo quando não há emoção. É continuar mesmo quando não há resposta imediata. É continuar mesmo quando tudo parece em silêncio. E isso é maturidade espiritual. Porque no início, você depende do sentir. Depende daquela presença forte. Depende da emoção. Depende da sensação de que Deus está ali. Mas, com o tempo, Deus te leva para um nível mais profundo. Um nível onde você não depende mais do sentir, mas da certeza, da convicção de que Ele está, mesmo quando você não percebe. Em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 7 está escrito: andamos por fé, e não por vista. E isso inclui também o que você sente. Porque haverá dias em que você não vai sentir nada. E mesmo assim, Deus estará lá. E é nesse momento que sua fé é provada. Provada no silêncio. Provada na ausência de emoção. Provada na decisão de continuar, mesmo sem recompensa imediata. E quando você permanece, algo profundo acontece dentro de você. Sua fé deixa de ser emocional e se torna sólida. Você já não depende do ambiente. Não depende do momento. Não depende das circunstâncias. Você permanece, porque decidiu confiar. E isso te torna inabalável. Talvez hoje você esteja exatamente nesse lugar. Sem sentir. Sem motivação. Sem aquela força de antes. Mas essa mensagem é para você. Não pare. Não porque está fácil, mas porque é necessário. Porque é nesse lugar que sua fé está sendo fortalecida de verdade. E quando você atravessa esse momento, você sai diferente. Mais forte. Mais firme. Mais profundo. E então, você entende. Deus nunca deixou de estar presente. Você só estava sendo levado para um novo nível de fé. E esse nível não depende do que você sente. Depende de quem Deus é. E isso nunca muda. Hábito 7. Não é sobre fazer muito, é sobre fazer sempre. Existe um erro silencioso que impede muitas pessoas de fortalecerem a fé. A ideia de que precisam fazer muito. Muito tempo de oração. Muita leitura. Muito esforço espiritual. E quando não conseguem sustentar isso, sentem que estão falhando. Se frustram. Param. E começam de novo, só quando sentem vontade. Mas fé não é construída em momentos intensos. É construída em constância. Pequenas atitudes, feitas todos os dias. Não perfeitas, mas consistentes. Porque não é sobre fazer muito em um dia,
e depois parar por vários. É sobre fazer um pouco, todos os dias. É acordar e lembrar de Deus, mesmo que por alguns minutos. É ler uma palavra e carregar ela com você. É orar com sinceridade, mesmo sem palavras bonitas. E isso, ao longo do tempo, transforma tudo. Porque a constância cria a raiz. E o que tem raiz, não se abala facilmente. Talvez você tenha tentado viver uma fé intensa, mas não conseguiu sustentar. E isso te fez acreditar que você não consegue. Mas a verdade é outra. Você não precisa de intensidade extrema. Você precisa de continuidade. Em Gálatas capítulo 6 versículo 9 está escrito: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Se não desfalecermos. Se não pararmos. Se continuarmos, mesmo que em passos pequenos. E isso traz alívio. Porque tira o peso da perfeição. E coloca você no caminho da constância. Você não precisa acertar tudo. Precisa apenas não parar. E quando você entende isso, algo muda. A culpa diminui. A pressão desaparece. E a caminhada com Deus se torna mais leve, mais real, mais possível. E, aos poucos, você percebe algo incrível acontecendo. Sua fé está crescendo. De forma silenciosa. De forma firme. De forma verdadeira. Não baseada em emoções, mas em prática diária. E isso sustenta você. Nos dias bons. E principalmente, nos dias difíceis. Porque agora, sua fé tem base. Talvez hoje, Deus não esteja pedindo algo grande de você. Talvez Ele esteja te chamando para algo simples. Continuar. Um dia de cada vez. Um passo de cada vez. Um hábito de cada vez. E quando você faz isso, você descobre. Não é sobre fazer muito. É sobre não parar. Vale ressaltar que esses hábitos não são peso, são caminho. Talvez, em algum momento, você tenha olhado para tudo isso e sentido peso. Como se fortalecer sua fé fosse algo difícil. Como se exigisse esforço demais. Como se fosse mais uma cobrança na sua vida. Mas deixe eu te mostrar algo diferente. Esses hábitos não são um peso. São um caminho. Um caminho de volta. Um caminho de aproximação. Um caminho de reencontro com Deus. Porque Deus nunca quis que você vivesse uma vida espiritual baseada em obrigação. Ele sempre quis relacionamento. E relacionamento não se constrói com pressão. Se constrói com presença. Esses hábitos não existem para te exigir mais. Existem para te aproximar mais. Para te dar direção quando você se sente perdido. Para te dar paz quando sua mente está agitada. Para te lembrar que você não está sozinho. Talvez você tenha tentado viver uma fé pesada. Cheia de cobranças, cheia de culpa. Mas hoje, Deus está te mostrando algo diferente. Não é sobre fazer por obrigação. É sobre caminhar com Ele. E quando você entende isso, tudo muda. Resumindo os 7 hábitos em uma visão completa. Agora, pare por um momento. Respire. E olhe para tudo que você acabou de receber. Não como partes separadas, mas como um todo. Porque esses hábitos não funcionam isolados. Eles se conectam. Hábito 1. Começar o dia com Deus. Abre espaço para o resto do dia ser guiado por Ele. Hábito 2. Ouvir a palavra. Alimenta sua mente com verdade. Hábito 3. Orar com sinceridade. Alinha seu coração. Hábito 4. Filtrar o que você escuta. Protege sua fé. Hábito 5. Lembrar do que Deus já fez. Fortalece sua confiança. Hábito 6. Permanecer mesmo sem sentir. Constrói maturidade. Hábito 7. E continuar todos os dias. Transforma tudo isso em vida. Perceba.
Não é sobre fazer algo extraordinário. É sobre viver de forma alinhada. Uma vida onde Deus não é um momento, mas presença constante. E quando isso acontece, sua fé deixa de ser algo frágil. Ela se torna estrutura. Uma base firme, que sustenta você nos dias bons e principalmente nos dias difíceis. Talvez você tenha buscado uma solução rápida, mas Deus está te oferecendo algo maior. Uma vida espiritual construída todos os dias. E isso muda tudo. Deus nunca se afastou de você. Existe algo que você precisa ouvir. E talvez isso mude completamente o seu coração agora. Deus nunca se afastou de você. Mesmo nos dias em que você não orou. Mesmo nos momentos em que você se distraiu. Mesmo quando sua fé parecia fraca. Ele permaneceu. Porque o amor de Deus não depende da sua constância. Depende da fidelidade dele. E ele é fiel. Talvez você tenha sentido distância. Talvez tenha achado que estava longe. Talvez tenha acreditado que precisava voltar para Deus. Mas a verdade é mais profunda. Ele nunca saiu do seu lado. Em Lamentações capítulo 3 versículos 22 a 23 está escrito: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, renovam-se a cada manhã. A cada manhã. Isso significa que, todos os dias, você tem uma nova oportunidade. Sem cobrança. Sem condenação. Sem precisar carregar o peso do passado. Porque Deus não está te esperando com julgamento. Ele está te esperando com amor. Com braços abertos. Com paciência. Com graça. E isso muda tudo. Porque agora, você não se aproxima por medo. Se aproxima por amor. E quando você entende isso, os hábitos deixam de ser esforço. E passam a ser resposta. Resposta ao amor de Deus. Resposta à presença dele na sua vida. Resposta ao cuidado que ele nunca deixou de ter com você. Talvez hoje, mais do que aprender hábitos, você precisava lembrar disso. Você é amado. E esse amor nunca deixou de te alcançar. Constância, o segredo que transforma tudo. Existe uma chave silenciosa que muda tudo. E não está na intensidade. Não está no quanto você faz em um dia. Não está em momentos isolados. Está na constância. Porque muitas pessoas começam motivadas. Começam com força. Começam decididas a mudar. Mas com o tempo, param. E não porque não querem, mas porque não sustentam. E é aqui que muitos se perdem. Porque confundem emoção com compromisso. Confundem impulso com construção. Mas a fé não é construída em momentos fortes. É construída em dias comuns. Naqueles dias em que você não está motivado, mas mesmo assim escolhe continuar. Naqueles dias em que você não sente nada, mas ainda assim se posiciona. Naqueles dias em que seria mais fácil desistir, mas você decide permanecer. E é exatamente nesses dias que sua fé cresce de verdade. Em Lucas capítulo 16 versículo 10 está escrito: Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. No pouco. No simples. No diário. No constante. Porque é isso que forma a base. E o que tem base não se abala facilmente. Talvez você esteja esperando sentir algo para continuar. Mas Deus está te chamando para algo mais profundo. Continuar, mesmo sem sentir. Porque quando você aprende isso, sua fé deixa de depender do momento e passa a depender da decisão. E isso te fortalece, te sustenta, te posiciona. E, aos poucos, você percebe que já não é mais a mesma pessoa. Porque a constância te transformou. Sem pressa, sem barulho, mas de forma real. Talvez hoje, o que Deus quer de você não é algo grande,
É apenas isso. Não parar. Pequenos passos, grandes transformações. Existe uma expectativa silenciosa dentro de muitas pessoas de que a mudança precisa ser grande, rápida, visível, imediata. Mas Deus trabalha diferente. Ele trabalha no pequeno, no simples, no constante. E é por isso que muitas vezes você não percebe que já está mudando. Porque não é algo explosivo. É algo progressivo. Você começa com poucos minutos com Deus. E isso começa a mudar sua mente. Você lê um versículo. E ele começa a mudar sua forma de pensar. Você ora com sinceridade. E algo dentro de você começa a se alinhar. Pequenos passos. Mas com o tempo, esses passos se tornam transformação. Em Zacarias capítulo 4 versículo 10 está escrito: Não desprezeis o dia das coisas pequenas. Não despreze. Porque é exatamente no pequeno que Deus constrói o grande. Mas o problema é que muitas pessoas desistem cedo. Porque acham que não está acontecendo nada. Acham que não está funcionando. Acham que é pouco demais. Mas não é. Cada pequeno hábito está formando algo dentro de você. Está criando raiz. Está fortalecendo sua fé. Está te aproximando de Deus. E quando você menos perceber, você já mudou. Sua forma de pensar mudou. Sua forma de reagir mudou. Sua forma de viver mudou. E tudo começou com pequenos passos. Talvez hoje Deus não esteja te pedindo uma grande mudança. Ele esteja te convidando para algo simples. Começar. Mesmo que seja pouco. Mesmo que seja imperfeito. Mas começar. E continuar. Porque o que parece pequeno hoje, amanhã será transformação. Quando você muda por dentro, tudo muda por fora. Muitas pessoas estão esperando mudanças do lado de fora. Uma resposta. Uma oportunidade. Uma situação diferente. Mas Deus começa de outro lugar. Ele começa por dentro. Porque quando o interior muda, tudo ao redor começa a ser afetado. Sua forma de pensar muda. Sua forma de reagir muda. Sua forma de enxergar a vida muda. E, sem perceber, suas decisões começam a ser diferentes. E decisões diferentes geram resultados diferentes. Mas tudo começa dentro. Na forma como você alimenta sua mente. Na forma como você se conecta com Deus. Na forma como você lida com o que sente. E é exatamente isso que esses hábitos fazem. Eles não mudam apenas o seu dia. Eles mudam você. E quando você muda, o ambiente ao seu redor responde a isso. Em Romanos capítulo 12 versículo 2 está escrito: Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovação. Não é algo externo. É algo interno. E é contínuo. A cada dia. A cada escolha. A cada hábito. Talvez você esteja esperando algo acontecer fora. Mas Deus está trabalhando dentro de você. Fortalecendo sua fé. Alinhando sua mente. Preparando seu coração. E quando esse processo avança, o externo começa a acompanhar. Mas primeiro vem o interno. E isso é libertador. Porque você percebe que a transformação não depende de circunstâncias. Depende de decisão. E essa decisão você pode começar hoje. Uma fé que sustenta nos dias difíceis. A verdadeira força da fé não aparece nos dias fáceis. Ela se revela nos dias difíceis. Nos dias em que algo dá errado. Nos dias em que a resposta não vem. Nos dias em que você acorda sem vontade, sem força, sem clareza. É nesses momentos que você descobre se sua fé é sustentada. Ou se ela depende das circunstâncias. E é exatamente por isso que esses hábitos são tão importantes. Porque eles constroem uma fé que não desmorona. Uma fé que não depende do dia estar bom. Não depende de sentir algo.
Não depende de tudo estar funcionando. Uma fé que permanece. Porque foi construída. Dia após dia. Escolha após escolha. Mesmo nos momentos em que parecia pequeno. E quando o dia difícil chega, você não precisa correr para encontrar Deus. Você já está com Ele. E isso muda tudo. Porque, mesmo em meio à dificuldade, você encontra estabilidade. Talvez o problema ainda esteja lá. Talvez a resposta ainda não tenha chegado. Mas dentro de você, existe algo firme. Uma confiança silenciosa. Uma paz que não faz sentido para os outros. Uma certeza de que Deus continua no controle. Em Salmos capítulo 46 versículo 1 está escrito: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Bem presente. Não distante. Não ausente. Presente. E quando sua fé é construída nesse nível, você não se desespera como antes. Você enfrenta. Você permanece. Você continua. Não porque está tudo resolvido, mas porque você está sustentado. Talvez você esteja vivendo um dia difícil agora, mas essa mensagem é para você. Deus está presente. E a fé que você está construindo vai te sustentar. Você não está sozinho nessa caminhada. Existe algo que você precisa sentir agora. Você não está sozinho. Mesmo que, em alguns momentos, pareça. Mesmo que ninguém ao seu redor entenda exatamente o que você está vivendo. Você não está sozinho. Existem outras pessoas passando por processos parecidos. Lutando para manter a fé. Tentando se aproximar de Deus. Buscando forças nos dias difíceis. E talvez você tenha pensado que era só você. Que só você se sentia assim. Que só você tinha dúvidas. Que só você enfrentava esse tipo de batalha interna. Mas não. Existe uma caminhada acontecendo. Uma jornada coletiva, silenciosa, mas real. Pessoas que, assim como você, decidiram não desistir. E isso importa. Porque a fé também se fortalece na comunhão. Na consciência de que você não está isolado. De que existe uma família espiritual, mesmo que você não veja. E mais do que isso, Deus está com você. Não apenas de forma distante, mas presente. No seu dia. Nos seus pensamentos. Nas suas decisões. Em Mateus capítulo 28 versículo 20 está escrito: E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Todos os dias. Não apenas nos dias bons. Não apenas quando você sente. Todos. E isso muda tudo. Porque, mesmo quando ninguém está por perto, Deus está. Mesmo quando você não sabe o que fazer, Ele está. Mesmo quando você se sente fraco, Ele continua presente. E, ao mesmo tempo, existem pessoas aqui, conectadas com essa mensagem, vivendo esse mesmo processo, caminhando na mesma direção. E isso cria algo poderoso. Comunhão. A certeza de que você não está caminhando sozinho. E talvez hoje você precisava lembrar disso. Você não está só. O que você começa hoje pode mudar sua semana. Existe algo poderoso sobre o hoje. Porque muitas pessoas vivem esperando o momento ideal. Esperam segunda-feira. Esperam o início do mês. Esperam se sentirem motivadas. Mas a transformação começa quando você decide. E essa decisão pode ser hoje. Não precisa ser perfeito. Não precisa ser completo. Precisa apenas começar. Escolher um desses hábitos. E aplicar. Começar o dia com Deus amanhã. Separar alguns minutos para ouvir a palavra. Orar com mais sinceridade. Pequenos movimentos. Mas que, quando começam hoje, mudam a sua semana inteira. Por que você não entra na semana do mesmo jeito? Você entra alinhado. Com mais paz. Com mais direção.
E isso muda a forma como você vive cada dia. As decisões que você toma. As reações que você tem. A forma como você enfrenta desafios. Tudo começa a ser influenciado por essa escolha. E, ao longo da semana você percebe algo diferente. Mais clareza. Mais equilíbrio. Mais presença de Deus. Não porque tudo mudou ao seu redor, mas porque algo mudou dentro de você. E isso reflete. Talvez você esteja esperando uma mudança grande, mas Deus está te convidando para algo simples. Começar hoje. Não amanhã. Não depois. Hoje. Porque aquilo que você começa agora pode transformar completamente os próximos dias. E, com o tempo, transformar sua vida. Oração final. Que sua semana seja leve e cheia da presença de Deus. Senhor meu Deus, neste momento, eu te apresento cada pessoa que está aqui. O Senhor conhece o coração dela. Conhece o que ela está vivendo. Conhece os pensamentos que têm tirado a paz, e o peso que ela tem carregado em silêncio. Pai, eu te peço agora. Toca esse coração. Acalma essa mente. Tira toda a ansiedade que tem impedido o descanso. Remove todo o cansaço que não é apenas físico, mas emocional e espiritual. Que uma paz profunda comece a tomar conta dessa pessoa agora. Uma paz que não depende das circunstâncias, mas da tua presença. Senhor, entra nos pensamentos que estão acelerados e traz silêncio. Entra nas preocupações e traz confiança. Entra nas dúvidas e gera fé. Pai, que essa pessoa sinta agora que ela não está sozinha, que o Senhor está com ela, que o Senhor está cuidando de cada detalhe, mesmo daqueles que ela não consegue ver. Eu coloco diante de ti o dia de hoje e toda essa semana que está começando. Que seja uma semana leve, uma semana guiada por ti, uma semana onde cada passo seja direcionado pela tua presença. Abre caminhos. Fecha portas que não são para ela. Protege de todo o mal. Guarda a mente, o coração e as decisões. Que haja paz ao acordar, força ao longo do dia e descanso ao final de cada noite. E que, a cada dia, essa pessoa se aproxime mais de ti. Com simplicidade, com sinceridade, com constância. Pai, abençoa a vida dela, a casa dela, a família dela. E que algo novo comece a acontecer a partir de hoje. Mais fé, mais confiança, mais presença de Deus. Em nome de Jesus. Amém. O canal Refúgio 247 deseja que você tenha um dia abençoado na presença do Deus Todo-Poderoso. Sempre que precisar de refúgio divino, volte a este canal e escute uma de nossas orações. Você será sempre muito bem-vindo. Eu gostaria de fazer um convite. Escreva o seu nome nos comentários. Nós vamos orar por você. E se existir alguém que você ama e que precisa de oração, escreva o nome dessa pessoa também. Tenha uma semana abençoada.